Lápis de cores escolares convencionais versus lápis de cores importados, lápis profissionais. Qual será que é o melhor? Será que eu devo investir uma grana a mais para comprar um lápis de cor mais caro? Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui hoje. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Para você que não me conhece, chegando aqui agora, meu nome é Jader Ferrari, eu sou desenhista profissional e professor de desenhos realistas. E eu quero convidar você desde já para se inscrever, ativar o sino para receber todas as notificações, para que o YouTube te avise sempre quando eu postar um vídeo novo. E também o principal, né, deixar o seu joinha, o seu gostei, para fortalecer ainda mais aqui o canal. Galera, vamos começar então, ó. Eu tô fazendo uma pintura aqui de um desenho realista da Billie Eilish com um lápis de cor escolar, um lápis de cor convencional, mais barato. É o Super Soft Faber-Castell. E depois eu vou te mostrar um lápis de cor importado em um outro desenho para a gente tirar aqui algumas conclusões, trocar uma ideia mais a fundo sobre isso. Primeiramente, por que muitas pessoas recorrem a um lápis de cor mais barato? Logicamente por conta do preço. Mas será que realmente um lápis de cor mais barato, ele faz algum sentido se você quer um desenho mais realista? Faz sim, em certo ponto. Deixa eu explicar por quê. Primeiramente, um lápis de cor convencional mais barato, ele tem algumas limitações. A primeira limitação, na minha opinião, é a qualidade da madeira e da ponta. Você vai se deparar com um lápis de cor mais convencional, mais barato, com a ponta mais quebradiça, uma madeira mais frágil. Isso é óbvio, até por conta do valor mais baixo, né? Isso aí já é esperado. Mas também por conta da questão da pigmentação. O lápis de cor mais barato tem uma pigmentação um pouquinho mais fraca do que um lápis de cor importado, lápis de cor mais caro. Mas em que sentido? Não quer dizer que a cor não seja a mesma. Por exemplo, você pode se deparar com um lápis de cor importado, vermelho, na cor vermelha, e um lápis de cor barato, convencional, escolar, também na cor vermelha. Quando você testa os dois ali, um do lado do outro, é muito parecido. Só que aí que está o segredo. De acordo com que você vai misturando outras cores por cima da outra, chega um ponto que o lápis de cor convencional já não começa a aceitar muito bem essas camadas. Isso também vai do papel, tá? O papel também influencia um pouco nisso. Em contraponto, o papel profissional, né? O papel, né, vamos dizer, um pouco melhor qualidade, já aceita mais camadas, assim como também o lápis de cor profissional, o lápis de cor importado, ele te proporciona mais facilidade, entre aspas, em aplicar mais camadas, né, com maior quantidade de carga de lápis, vamos dizer assim, sem chegar àquele ponto de encerar a cor ou sem danificar o papel. Você tá me entendendo? Então, com certeza absoluta, o lápis de cor profissional, o lápis de cor importado, ele é mais caro por esses motivos, dentre outros motivos que eu também quero trocar uma ideia e destrinchar com você aqui no vídeo. Eu já fiz uma introdução sobre esses lápis, então espero que você tenha entendido. Vamos agora tocar um pouco mais em alguns outros assuntos. Por exemplo, em relação à vivacidade das cores. Quanto mais você acrescenta camada sobre camada em um lápis de cor escolar, chega um ponto que o lápis de cor, por ser mais seca a ponta dele, ele começa a prensar muito as cores, impedindo que demais cores peguem por cima. Ele cria uma camada mais dura, mais densa. Isso não é ruim se você souber em qual situação deve utilizar aquele lápis de cor e em qual papel também. Então vou te dar uma dica. Quando você for colorir com lápis de cor mais convencional, mais escolar, priorize papéis mais porosos. Por exemplo, um Canson 200 gramas, um Canson 140 gramas, um Fabriano 4L se você puder comprar. E um papel muito legal é o Red Miller Nostalgie, que eu indico muito para você que está começando a desenhar a lista com lápis de cor, porque além de ser um papel custo-benefício, ele vem 50 folhas, então é um papel levemente granulado, que é legal sim para lápis de cores mais convencionais. Por exemplo, Super Soft Faber-Castell, o Ecolapse, Tris, Cis e etc. Veja bem, não me leve a mal. Não que esses lápis de cores sejam ruins, pelo contrário, são muito bons. Só que quando se trata de lápis de cores convencionais, mais baratos, algumas situações, alguns cenários ali você precisa ilustrar em mente antes de comprar esse lápis ou antes de aplicar em um desenho. Já ao contrário, o lápis de cor mais assim importado, mais pigmentado, esse lápis de cor mais profissional, por ser mais caro também, ele é mais, vamos dizer assim, recomendado para diversos tipos de papéis. Por exemplo, se você pega um Prismacolor Premier, ele vai ser legal para um papel mais liso, um XL Bristol da Canson, um Canson Layout, um Lana Bristol, um Strathmore Bristol, dentre outros. Porém, também, ele vai ser interessante para papéis mais levemente granulados. Só que aí tem aquela questão da adaptação. Não adianta você simplesmente pegar um papel que você não está habituado, com lápis de cor que você nunca usou, e já começar a colorir um rosto complexo, complicado, difícil de fazer. Você vai se perder ao longo do caminho. Então o legal é você treinar para conseguir se adaptar a esses materiais e dominar ali mais facilmente a sua técnica. Você entendeu? Então, eu vou te passar algumas experiências que eu tive utilizando o lápis de cor Super Soft nesse papel Fabriano 4L. Primeiramente, quando eu começava com as cores mais claras, tipo uma areia, um rosa, para depois trabalhar com cores intermediárias até chegar nas escuras, eu senti muita dificuldade. Por quê? De acordo com que eu vou trabalhando camada clara até chegar na cor média,
eu já consigo ali preencher bem o poro do papel, entendeu? Como o lápis não tem muita pigmentação, as camadas vão ficando mais densas. E quando eu chego na cor escura, eu tenho mais dificuldade em conseguir aplicar essa cor escura com mais facilidade. Aí o que pode ser feito? Recorrer a um lápis de cor mais macio do que o Super Soft, se você quiser começar do claro até chegar no escuro. Aí você vai ter que finalizar com cores um pouco mais escuras de outra linha de lápis. Mas pode usar também do Super Soft como eu fiz. Só que eu tive muita facilidade, por exemplo, em começar com cores intermediárias para cores escuras até chegar nas cores claras. O que significa isso? Eu comecei, por exemplo, nesse desenho com tons de canela, tons de camurça, tons de ocre, que são cores assim em teoria, né, intermediárias e quentes, até chegar em cores, por exemplo, marrom, um marrom mais neutro, um marrom mais claro, um sépia, e aí depois trabalhando com cores claras como rosa, areia e branco. Então é uma das possibilidades que você pode experimentar quando você se deparar com um desenho realista ali que você esteja usando um lápis de cor mais convencional, como já expliquei, um Super Soft, um Tris, um Cis, um Ecolapis Faber-Castell, dentre outros, e um papel Fabriano, um Rademiller Nostalgia também. Daria super certo essa observação que eu fiz aqui em relação a esse vídeo. Agora eu vou falar um pouco sobre os lápis de cores importados, lápis de cores profissionais. Então galera, o que eu posso falar em relação ao lápis de cor profissional? Primeiramente, a facilidade em trabalhar com as camadas e em sobrepor cor sobre cor. Isso aí, visivelmente, nitidamente, vai ser mais fácil do que com lápis de cor mais barato. Por quê? Simplesmente porque a ponta do lápis, a mina do lápis é mais macia, ela tem mais cera, entendeu? Mesmo que o lápis seja à base de óleo, porque existe lápis de cores à base de óleo e à base de cera. E por mais que esse lápis de cor importado profissional seja à base de óleo, por exemplo, dizem que o policromo Faber-Castell é à base de óleo. Por mais que seja à base de óleo e seja um lápis mais duro, mais preciso, ele ainda assim tem uma pigmentação muito boa. Mas se você comparar o Prismacolor Premier, que é a base de cera, e o policromo Faber-Castell, você vai notar que o Prismacolor é mais pigmentado, tem mais cera na sua ponta, por isso até que corre um risco dele encerar mais rápido no colorido. Então aí o que eu vou te recomendar? Trabalhar com camadas mais finas de cores, com mais leveza na mão, com movimento mais circular e etc. Agora, se você for utilizar um policromo Faber-Castell, você pode sim pesar um pouquinho mais a mão, mas não tanto, tá? E sempre priorizando profundidade no seu colorido, não ter medo de aplicar as cores e não ficar se pegando ao convencional, né? Associando ali os tons da pele ao rosa, ao areia, não. Você vai se aprofundar mais nessas questões para conhecer demais cores, para que você consiga chegar no nível mais avançado de realismo no lápis de cor. Por exemplo, nesse desenho aqui, eu utilizei até o verde em algumas partes da pele. Isso mesmo, pode não parecer, mas eu apliquei até um pouco do verde em algumas partes dessa pele. Por conta dessa questão da percepção, dos nuances de cores, eu notei que era necessário utilizar até um pouco do verde. Um verde mais puxado para o marrom, tá? Um verde ocre, vamos dizer assim, não é um verde puro não. Mas não deixa de ser ali uma tonalidade de verde, vamos dizer assim, impregnada na cor, na composição do lápis. Então, voltando ao assunto da pigmentação. Se for trabalhar com lápis de cor importado, lápis de cor muito pigmentado, eu não recomendo começar de cores muito escuras, como eu estou fazendo aqui. Nesse caso até pode, porque é uma região de sombra. Como tem muita sombra nesse canto do rosto, eu comecei com lápis de cor preto, de levinho, aplicando uma leve camada, depois eu fui utilizando marrom escuro, sépia, marrom comum, canela, outros tons de lápis ali marrom, tipo marrom meio ocre, etc. Um marrom meio avermelhado, até chegar nas cores mais claras. Só que se você for colorir com papel branco ou em um lápis de cor importado, eu vou te recomendar começar com cores intermediárias também. Por quê? Porque vai te facilitar um pouco mais essa questão da camada. Por exemplo, você vai utilizar ali um lápis de cor ocre, um marrom mais neutro, você pode começar com canela e vai criando aquela camada densa de cor, tirando um peso da mão no degradê para onde a cor for mais clara, né, evitando escurecer demais para não ficar depois aquele negócio totalmente chapado, né, opaco. Você precisa sim jogar um pouco de luz no seu desenho e também um pouco de sombra para ele ter profundidade e volume. E aí depois você vai entrando com cores claras para clarear alguns pontos que você quer mais luz. E por último, onde você achar necessário, você vai aplicar sombra com cores mais escuras, tipo ali um sépia, um marrom mais escuro, até mesmo um preto, porque aí pode ser que seja mais fácil para você se habituar. E lembrando, se você se deparar com uma região muito escura, você olha para o desenho naquela foto que a região está muito próxima de um preto. Aí sim você pode aplicar já um lápis de cor preto diretamente falando, ou se você tiver receio, começa com sépia, que é uma cor assim 1 grau mais clara que o preto, depois você vai escurecendo aos poucos até chegar no tom que você quer. Lembrando que são dicas em relação às experiências que eu já tive com colorido, que eu estou te passando aqui para te ajudar um pouco mais nessas questões, se você se deparar com alguma situação desse tipo, entendeu? Outro ponto também que você deve ter notado em vídeo aí é a questão das camadas de cores. Ó lá. Eu vou sobrepondo camada sobre camada e olha que interessante.
como o lápis de cor é muito pigmentado, eu passo o lápis de cor de levinho, fica totalmente rústico esse aspecto. Por quê? Por conta dessa questão de eu não apertar o lápis. Quando você aperta o lápis, qual é o risco de você sobrepor uma cor sobre outra? Como é muito pigmentado as pontas desses lápis, como tem muita cera, encerar, e quando você passar uma cor sobre a outra, a cor que você está usando começa a tirar ou retirar a cor anterior que você aplicou, ficando aquele colorido encerado, parecendo giz de cera. Então, quando você for colorir com lápis de cor importado, por mais que ele seja importado, que tenha muita pigmentação, trabalha com camadas finas de cores, sobrepondo camada sobre camada, escurecendo aos poucos. E você vai notar que cada cor que se aplica por cima da outra começa a se misturar, a se mesclar, integrando mais uma a outra e dando aquele efeito mais uniforme. Tanto é que você pode comparar no vídeo a parte que está pronta da parte que eu ainda não finalizei, entendeu? Então isso aí é visível, né? Tem como você notar e perceber. E o segredo está aqui, ó. Por mais que o colorido esteja um pouco poroso ainda, esteja um pouco rústico, eu aplico o pincel para finalizar o arremate. Por quê? Como essa camada de lápis de cor não está penetrada no poro do papel, ela está superficialmente ainda, vamos dizer, mesclada uma a outra, quando eu aplico o pincel eu consigo integrar muito mais esse colorido, dando um efeito uniforme, homogêneo, prensando as cores, dando aquela sensação mais aveludada, né? Sei lá, não sei como explicar isso, mas eu sinto que fica um efeito bem legal. E me proporciona mais facilidade no colorido, não fazendo com que eu tenha que aplicar muitas camadas além da conta ou apertar o lápis. É uma dica, mas você pode sim, se você quiser, mudar a estratégia. Por exemplo, trabalhar com lápis de cores mais pigmentados por baixo. Por exemplo, Prismacolor Premier, que é um lápis de cor bem pigmentado, ou por exemplo, o Albrecht do Rei Faber-Castell, que é um lápis pigmentado, aquarelável à base d'água, até mesmo aí, se você tiver acesso a um lápis de cor Supracolor da Caran d'Ache, que também é aquarelável, você trabalha camadas anteriores com esses lápis de cores mais macios, e para prensar, mesclar melhor essas cores, você trabalha depois com lápis de cores mais secos. Por exemplo, um Ecolápis Faber-Castell, você pode trabalhar com Super Soft, até mesmo Policromos, porque são lápis de cores mais secos, com pigmentação um pouco menor, e que vão se integrar melhor a lápis de cores mais macios, dando aquela sensação um pouco mais preenchida no colorido, sem encerar. Então são dicas interessantes, bem legais, que têm me ajudado ao longo aí do meu trabalho com desenho realista, também no colorido, lógico, né? Tanto no papel cinza quanto no papel branco e etc. E lembrando, o que eu tô falando aqui no papel cinza é a mesma coisa do papel branco. Ah, Jada, mas você tá usando papel cinza, cara? Por quê? Porque no papel cinza eu consigo aplicar o lápis de cor branco, tá? E destacar o lápis de cor branco. A única coisa diferente é essa, né? No mais, vamos dizer assim, que é o mesmo caminho para colorir que eu uso no papel cinza, eu vou usar no papel branco. Você entendeu? Então eu quero que isso entre na sua mente, tá joia? Então são algumas dicas, algumas experiências, algumas situações que eu já passei que eu queria dividir com você aqui, te ajudar um pouco mais em relação ao desenho realista colorido. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se inscreva no canal se não tiver inscrito, ativa o sino para receber todas as notificações e deixa o seu gostei para dar uma força a mais aí pro canal, pra gente chegar, quem sabe aí, penso eu, talvez a 15 mil inscritos aí até metade do ano, quem sabe 20 mil até o final do ano. Conto com vocês, um abração e valeu por ter assistido esse vídeo até aqui. Até mais!